saber como que foi para você esse momento, né? Da queda do cabelo, de tudo isso, porque eu acredito que muitas mulheres passam por isso. E o que você tem para esse momento, de encorajamento? Assim? Que lindo. Tudo bem que a gente pensa que foram os 2 anos mais longos da vida da gente, né? Mas passa, não é? Passa. Sim. É um dia de cada vez. Não adianta você pensar o que vai ser amanhã. Não, vive o hoje. Conhecendo os familiares, e aí a importância da família, que isso de fato eu vi que é fundamental, né? Nesse momento, a família ser família mesmo, né? E além de um testemunho de fé e impactante, quando você começa a falar, você sente a presença de Deus. Então tem coisa nova chegando, já vou adiantar aqui pra vocês um spoiler. Tem música nova chegando, compositor famoso. É só abrir seu coração e se entregar de uma vez. Tua vida pra Jesus. Fala galera, how are you? Speak English? Você ainda não realizou o seu sonho de aprender ou aprimorar o seu idioma inglês? Agora no mês de novembro é a oportunidade que você tem aqui na Newcastle. Nós estamos o mês de novembro inteiro trabalhando com descontos especiais. O preço tá lá embaixo. E te falo mais, a Newcastle é a marca do idioma inglês mais bem avaliada do Brasil, em todas as mídias sociais e no Google. É a escola de inglês com a maior carga horária de aula do Brasil, presencial e online. Conversação desde o início, material didático próprio e atualizado com tecnologia exclusiva, certificado internacional, horários flexíveis, inglês britânico e americano. Então, meu amigo, não perca mais tempo e venha conhecer a Newcastle, a queridinha do interior e a escola de inglês que mais formou alunos com a fluência. Aproveite essa oportunidade aqui, ó, o contato tá na tela. Chama no zap que vai ter alguém para te responder. Valeu, valeu! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje, como sempre, com uma convidada muito especial, uma pessoa que é nossa amiga, nossa parceira, tem um testemunho de vida lindo que ela vai compartilhar aqui. Certo, Medina? Sensacional. No 12º podcast, Nilva Lima. Seja muito bem-vinda. Bom, gente, eu tô feliz de estar com vocês aqui. Esse casal que mora no nosso coração, né? Que já são mais do que amigos, já são família da gente. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês. Ô, Nilva, gratidão. Ô, Nilva, então aqui é o seguinte, é um podcast que nós estamos realizando aqui, onde cada vez nós estamos trazendo convidados especiais. E por que convidados especiais? Porque na verdade são pessoas que nós temos convivência, que nós conhecemos aí ao longo da vida, pessoas que nós temos muito carinho, respeito, admiração. Então, antes de estar iniciando tudo, é uma honra ter você aqui com a gente. E estamos muito felizes quando a Medina falou aqui que a Nilva vai estar com a gente lá no podcast. Legal, e eu já gostaria então... Aqui é bate-papo, mas onde nós fazemos as perguntas, né? Tá bom. Vocês que mandam, eu só obedeço. E para levar a boa mensagem, tenho certeza que nós conhecemos, né, o seu testemunho. E eu lembro que faz alguns anos atrás eu conheci o Juninho numa casa lá que um amigo nosso em comum estava fazendo um churrasco. E aí o Juninho foi tocar. Aí depois, quando eu nem lembro exato como que foi, você tava aqui na escola com a Medina e tava tendo aquelas foi uma amizade logo de cara, né? Conexão, uma conexão muito linda. Foi mesmo. E foi muito legal, assim, eu falei, e foi top demais, a gente lá ver o show do Juninho, você sempre tava aqui com a gente também. Verdade. E assim, eu sei que você tem um testemunho de vida muito forte, que você... enfrentou um câncer, venceu essa batalha. Inclusive eu vi essa semana ou semana passada um post que você fez no Instagram. Conhecemos o Dr. Pedro que estava lá com você, né? Que fez o... Nós fomos lá para Indaiatuba ver o Juninho tocar, fomos também aqui em Souzas. E aí eu gostaria de começar já fazendo
essa pergunta, né? Para você compartilhar aí o seu testemunho, né? O câncer que você enfrentou, para você contar aí pra gente como que foi essa fase aí da sua vida. A gente vai tentar resumir, né? Porque o testemunho da gente costuma ser extenso. Mas eu vivi esse momento difícil em 2017. 2017. Eu confesso para vocês que é assustador, né? O diagnóstico, você abre um exame e fala, puxa, um carcinoma in situ. O que vem a ser isso, né? Aí até que você sabe que é um tumor no seio, que é um... Na verdade, eu não tinha um tumor, eu tinha um seio, o meu seio era um céu estrelado de microcâncer. E ali precisei fazer a cirurgia, né? Logo depois de 2 meses foi feita a cirurgia e foi um baque. Vou falar para você que hoje eu digo que se não fosse a fé em Deus, eu falo que a fé ajuda muito nesse momento. A pessoa receber um diagnóstico desse e continuar e pensar e falar, puxa vida, será que é para a morte? Será que eu vou conseguir sair dessa? A cabeça estando boa, tudo flui. No meu caso foi assim, eu recebi o diagnóstico e falei, Senhor, vamos lutar. Mas antes de acontecer tudo isso, eu havia recebido uma profecia da boca da minha neta de 6 anos. Do nada ela olhou para mim e falou, vovó, coragem. Eu parei assim, falei, Deus está falando comigo, né? Uma criança de 6 anos, por que ela vai olhar para mim e falar coragem? Não disse nada, só falou coragem. E eu já peguei aquilo no meu coração, falei, epa, vai vir chumbo, né? Vai vir chumbo grosso. Mal sabia que que eu ia viver um câncer. Logo em seguida, meses depois, eu descobri o diagnóstico e a palavra me veio na cabeça, coragem. E aquilo me trouxe um refrigério, tipo assim, bom, se eu vou viver isso, não sei o que vai acontecer. Tudo é novidade, que a gente não... Eu tinha conhecimento de pessoas que havia vivido, mas nunca de perto, nunca tinha visto nada disso de perto. E agora eu estava vivendo aquele momento. Aí eu escolhi, sabe, enfrentar com coragem, né? Com a palavra que hoje faz parte da minha vida, e fé. E tô aqui, ó, já fazem 7 anos, tô saudável, precisei fazer várias cirurgias, precisei reconstruir o seio, precisei de tecido, foram 13 cirurgias na realidade. 13? Para ficar assim, do jeitinho que Deus fez, né, na realidade. Mas eu enfrentei com coragem cada cirurgia que eu ia com fé. Meus filhos, o Juninho principalmente, falava, mãe, você vai para o centro cirúrgico como se fosse para o cabeleireiro, mas você vai toda feliz. Eu falei, filho, por quê? A minha alegria é Cristo. Quando eu falava isso, eles ficavam apavorados, né? Eu falava, Pedro, meu viver é Cristo, morrer é lucro. Mãe, não fala isso. Eu falei, filha, essa é a coragem que a gente tem que ter, sabe? Sim. Não é só aceitar as coisas boas de Deus, as coisas ruins também. E vou falar pra você que não foi bom nem bonito, mas pra mim foi tranquilo, por quê? Porque cada cirurgia eu sabia que Deus estava comigo. E se eu passasse dali pra melhor, eu estaria também com Deus. Então, eu não tinha o que temer. Então, a coragem me fez enfrentar tudo isso, as quimioterapias, né, aquele diagnóstico todo, tratamento, e eu venci cada uma delas. Ah, é? E nunca perguntei pro Senhor por que eu estava vivendo aquilo, né? Eu falava, Senhor, um dia eu vou descobrir o para quê que serve tudo que eu estou vivendo. E hoje eu entendo, sabe? É chorar com os que choram, não é só se alegrar com os que se alegram. Hoje eu consigo conversar com pessoas até fora do país pelo Instagram, e a pessoa, puxa, eu descobri um diagnóstico assim, eu tô lá. Não, eu tô aqui, ó, vai dar certo. Eu sobrevivi, eu venci, você vai vencer. Então, é para isso que Deus me chamou, que Ele permitiu que eu passasse por toda essa situação. Para hoje poder levantar as pessoas e falar que tem esperança, que ainda tem jeito. E o câncer, a gente sabe que se diagnosticado precocemente, ele tem 96% de chance de cura. Então, a gente tem que lutar, tem que falar pro povo, vamos lutar com coragem. O que virá pela frente será difícil, mas você vai vencer. Eu venci, tô aqui, ó. Você vai vencer. Então, isso ajuda, porque a pessoa decai. E quando ela decai, a doença progride, a doença piora. Por quê? Porque a mente não tá legal. Então, quando a mente não tá legal, a pessoa deprime. Aí, quando vê, não dá mais tempo de nada. Então, hoje eu tô aqui, né, com fé e coragem e um testemunho vivo de que a gente vence até um câncer. Basta ter fé em Deus e coragem. Forte. E quanto tempo, assim, que você ficou nesses tratamentos, assim, Nil? Foi de 2017 até 2019. Até 2019. Entre cirurgias, entre quimioterapias e reconstruções, eu terminei em 2019. Ah, é?
Tudo bem que a gente pensa que foram os 2 anos mais longos da vida da gente, né? Mas passa, não é? Passa. Sim. É um dia de cada vez. Não adianta você pensar o que vai ser amanhã. Não, vive hoje. Vive hoje com fé em Deus, sabe? E eu sempre digo que não é religião, né? Muita gente fala, mas que religião você segue? Não. Nós somos de Cristo. Nós somos cristãos. A gente habita na palavra. Nosso manual de vida é a palavra. Não é igreja, não é placa. É a palavra de Deus. A palavra nos vai instruir em todas as áreas de nossa vida. No lado bom, no lado ruim. Ali tem instrução para tudo, né? Ali é o nosso manual. A gente fala, mas o ser humano não nasce com manual. Nasce sim. A palavra de Deus é o manual. Ali está desde que você nasce até você partir. Instruções para tudo. Basta a gente buscar, né? E inclusive eu estava falando para vocês aqui antes que eu estou terminando teologia esse ano, eu tenho aprendido muita coisa, muita coisa, tipo assim, a mente da gente abre, né? A gente sofre uma metanoia quando a gente faz teologia. Você começa a entender o porquê que você nasceu, o que vai acontecer, o que está por vir. É muito bom isso daí. A gente não tem aquela surpresa, a gente já sabe. A gente estudando a palavra de Deus, a gente sabe o que está por vir, né? Então a gente descansa em Deus e sabe que tudo vai terminar bem. E nessa época, que você já frequentava a igreja, já era convertida? Já. Nós estamos no caminho do Senhor desde 94. Já fazem 30 anos 30 anos. Entendeu? E temos convertido cada dia mais, né? A gente nunca sabe tudo, né? Sabe que a palavra de Deus se renova cada manhã. E a gente sabe que cada dia, como a Bíblia diz, né? Basta cada dia ser o mal. Então a gente sabe, a gente tem que ter aquela fé de que a gente vai ter um dia bom. Mas também a gente tem que estar preparado psicologicamente para o dia mau. Porque no mundo a gente vai ter aflição. Cristo falou pra gente, né? No mundo tereis aflições. Mas ele só fala, tem de bom ânimo. Ele só pede isso pra gente. Então quando a gente sair de casa, vamos ter bom ânimo, né? A gente não sabe o que está por vir, o que vai acontecer em 24 horas. Mas eu sei que eu estou nas mãos do Senhor 24 horas. Isso é bom demais. Nilva, eu tenho uma pergunta pra você. É o seguinte, você é essa mulher super vaidosa, né? Teve até uma carreira aí que eu sei que você foi até pra fora já. Eita glória! E eu queria saber como que foi pra você esse momento, né? Da queda do cabelo, de tudo isso, porque eu acredito que muitas mulheres passam por isso. E o que você tem pra esse momento, de encorajamento? Assim? Que lindo você perguntar isso. Isso é que pergunta linda. Eu vou falar pra vocês, toda mulher é vaidosa, né? Mas eu não era extremista, tipo assim... Eu sempre fui me chamavam de camaleão, eu mudava de cabelo todo ano. Era vermelho, era preto, então eu sempre... Só que quando você começa, a primeira química já começa a cair. Dá 14 dias já começa a cair. Quando você vê seu cabelo caindo, dá uma tristeza. Dá. Só que eu não cheguei a deprimir. Foi até engraçado, eu tenho uma história engraçada para contar sobre isso. Quando começaram a cair os primeiros fios, eu falei, gente, eu vou raspar a cabeça. Não vou esperar cair, não. Aí meus filhos, não, mãe, você é doida, não faz isso, não. Aí foi todo mundo atrás de mim. Porque achava que eu ia raspar o cabelo, ia chorar, né? Porque a gente vê na novela a pessoa chorando. Gente, foi o dia mais engraçado da minha vida. Já levei lenço, porque eu queria voltar de lenço, não queria voltar careca. Eu me olhei no espelho, eu comecei a rir da minha cara. Falei, nossa, você tá esquisita. Mas não teve tristeza. Mas quando você recebe a notícia, vai cair, começa a cair, só que você, é o que eu falei pra você, é a mente, você que tem que preparar para aquilo. Eu saí de lá, eu fiz o salão inteiro da risada, foi a primeira vez que eu entrei naquele salão, até hoje eu sou amiga deles. O povo tudo, a gente fez o povo rir, o Juninho junto, não precisa de mais nada, né? Juninho estando junto, aquilo virou uma palhaçada só. Então eu decidi por isso, quando começou a cair, eu vi no sofá, eu falei, não, já saí de lá careca, tipo assim, careca do salão, não esperei nem cair. E durante a quimio eu usei, foi uma época aqui da minha vida que eu comprei muitos lenços, era cada cor de roupa, era uma cor de lenço. Então eu optei, algumas optam por peruca, eu não me adaptei com peruca não. A careca estava bem careca, e aquilo pinicando, esquentando, eu falei não, bota um lencinho de seda, de cetim, né, geladinho, e muito melhor. Mas a ideia é o quê? Cresce, está passando por um tratamento que você vai se livrar daquela doença. O cabelo, depois ele vai crescer. Meu cabelo cresceu 4 vezes mais. Assim, cada bulbo nascia 4, 5 num bulbo só. Eu falava, meu Deus! A gente sabe que esse momento é difícil, mas o mais difícil é a químio. A químio, ela te tira todas as forças. Eu me senti uma idosa de 100 anos.
Tanto que eu saía da química, eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu ia pro shopping, tomar um café na rua, porque aquilo me causava um cansaço que você não sabe de onde veio e isso vai passar. Horrível. Chega uma hora que você tem que parar para retomar fôlego. Não é fácil. É um momento muito difícil, ainda que eu fiz poucas sessões. Tem mulheres que fazem sessões tipo 20 a 30. Aí demora muito mais para crescer, né? Porque cada químio, o cabelo cai tudo. Tudo. Tudo onde tiver pelo, cai. Automático, né? E o Dr. Pedro ainda brincava que lá é um diabo verde na veia do ser humano. E ele deve ter ideia do que é, né? Porque nunca vai passar por isso, se Deus quiser, mas ele deve ter ideia, porque aquilo, ao mesmo tempo que ele tira a doença, ele tira toda a sua vitalidade também. Então, é por isso que ele brincava, é um diabo verde. Mas eu sempre tirei isso com alegria, com fé, sabe, no coração, e falava, vai passar, vai dar certo. Hoje, às vezes eu me pego, eu olho no espelho e falo, poxa, eu vivi tudo isso. Gente, fica tanto no passado que você esquece. Eu só vou lembrar quando eu ver as cicatrizes. Né? Quando você vê a cicatriz, também tem a parte difícil, as mulheres se sentem mutiladas, a gente se sente mesmo, né? Eu me sentia mutilada, mas na minha ideia era por pouco tempo, vai passar, entendeu? E passou. Hoje eu nem lembro, eu só me lembro quando eu falo do assunto ou quando eu olho no espelho que eu vejo o meu seio ficou todo retalhado, né? Porque eu precisei fazer enxerto de pele, de músculo, tem mulheres que só tiram tanto, não precisa mais mexer. É o que eu falei, eu passei por 13 cirurgias porque eu queria que ficasse igual ao outro. Então eu tinha essa ideia, se eu posso fazer, doutor, dá? Bora. Eu fazia, uma alegria do mundo. Até que ficou, eu falei, agora tá lindo, chega. Vamos parar por aí. Mas vou falar pra você, o bom humor ajuda bastante, a família ajuda bastante. Quando a família se junta com a pessoa que tá vivendo esse processo todo, se torna mais fácil. Eu deparei com mulheres que o marido foi embora, porque não aguentou o tratamento, não aguentou ver a esposa vivendo aquilo ali. Então isso é triste. Quando a família se junta, a pessoa se sente acolhida, ela se sente feliz, ela pensa que ela é importante. Eu sou importante. Mas quando a pessoa se vê sozinha, a pessoa vai se deprimir, porque ela fala, puxa vida, ninguém tá comigo nessa, né? Como a pessoa vai buscar fé aonde, se nem a família tá perto? Né? Por isso que eu falo, família, a gente sabe que família é projeto de Deus e família estando junto, a gente vence qualquer coisa, gente. Por mais difícil que seja a situação, família estando unida, vai que vai, tudo acaba bem, né? Uau! Deus. Nilva, e não, até pegando esse gancho assim, esse momento que você viveu de se conectar com mulheres que estavam passando por situações semelhantes, né? Tem alguma história assim que você viu que te marcou muito assim, Nilva? Fora os óbitos? A gente vê pessoa partindo, aquilo você fala, uau, Deus, obrigada, Senhor, que o Senhor permitiu que eu ficasse mal um tempo aqui. Mas a gente vê pessoas jovens, hoje o câncer já não tem mais idade, né? Antigamente tinha que se prevenir após os 40, hoje já não tá mais assim. Eu deparei com meninas de 16 anos fazendo quimioterapia, entende? Então o negócio tá mais difícil do que a gente imagina. Porque a causa é os alimentos industrializados, então, sei lá, hábitos de vida, os médicos falam que 80% é genético. A maioria é alimentação. Logicamente que a gente sabe que o que é uma alimentação boa. Eu cresci num lar com 10 pessoas, a gente sempre comeu, sabe, coisa natural. Minha mãe, eu me lembro da minha mãe até pouco tempo dela partir, ela falava, vocês comem muita porcaria, na minha infância a gente não comia lanche, pizza, nada disso. Hoje a gente tem que tomar cuidado, porque se deixar, né, nossos filhos comem isso todo dia. Isso é um agravante também, isso não é bom. Comer às vezes não vai fazer mal nenhum, mas a gente tem que ser equilibrado, principalmente na alimentação, porque ela é... maioria é genética, mas também tem a gente já absorve muito hormônio, a gente sabe disso. A meninada de hoje eles estão ficando adolescentes rápido porque tá consumindo muito hormônio, a gente sabe disso, né? Os fast food aí, a gente sabe que isso daí, se a gente falar aqui na indústria alimentícia, vai cortar nós, mas a gente sabe que uma boa alimentação faz parte da saúde do ser humano. Se você quiser viver uma vida longa, saiba o que você bota pra dentro, né? Isso é muito importante. Né?
Nilva, pegando aqui que você falou da sua família, conta um pouquinho como foi a sua infância, a sua carreira. Poxa vida, a minha infância, gente, eu falo para vocês que teve boa parte do tempo, tirando as doenças que minha mãe tinha. Minha mãe sempre teve depressão pós-parto. E naquela época não se falava de depressão pós-parto. Então, não existia clínica para depressão, tratamento muito menos. Então, eles eram expostos à psiquiatria na época. Então, a minha infância foi meio triste. Para quem acompanhou o Globoplay lá, foi mais ou menos aquilo lá. Eu confesso para vocês que eu não consegui assistir até o final. Aquilo me emocionava demais. Por quê? Porque a gente lembra, né? A gente teve uma infância muito difícil. 8 irmãos. Então, um irmão cuidava do outro ali. E a minha mãe sempre doente. Então, a minha infância... Mas só que a gente sempre foi muito unido, muito amor. Isso que é gostoso, né? A gente sabe que... Minha família sempre foi família. Meu pai e minha mãe eram muito grudados. E eles sempre falavam pra nós, casamento é um só. Vai comer a carne, depois rói o osso. Eram os papos do meu pai, sabe? Mas é até o fim, até que a morte separe. Resumindo, eu não conheci o evangelho, mas eu tive essa criação. Então, pra mim, isso aí contou muito. E agora vai sair um documentário, né, também deles. Vai ser bem bacana. Eu tô na expectativa. Ali vai contar muita coisa boa também. Mas era muito tipo assim, meus irmãos sempre começaram a trabalhar muito cedo, né, viajando, estrada. Então a gente tinha aquela coisa de, tá chegando os irmãos, a gente acordava de madrugada para receber eles. Aí tinha aquelas conversas. Era muito gostoso. Tem muita coisa boa que eu lembro. A última dela já foi em Campinas, né, que a gente tá aqui já há 4 décadas. Entendeu? Eu lembro da... época de escola, meu pai acordava muito cedo para fazer meu café, para ir para a escola. É coisa que marca a gente. Por mais que eu perdi meu pai muito cedo, mas a gente teve uma infância muito gostosa. Era muita gente. Imagina a bagunça que era. Tinha aquela ideia de a mesa posta, cada um era um frango para todo mundo. Então, tipo, a sobrecoxa era da Nilva, o peito era do fulano. Isso eu lembro muito disso também. Era muito engraçado. Mas era muita alegria. Era muito gostoso aquela época. Só que como eu sou uma das últimas, as histórias que eles contam eu não tenho. Eu vim no Paraná com 6 meses de idade. Eu vim no colo da minha mãe do Paraná. Eu sou uma paranaense criada em São Paulo. Então tem coisas que eles viveram que estava no colo da minha mãe, não tinha como lembrar, né? Mas o pouco que a gente ficou junto assim, eu falo que eu fiquei muito pouco tempo perto do meu pai. Eu fiquei somente 15 anos perto do meu pai. E isso também, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu tinha uma dificuldade muito grande de chegar a Deus como pai, porque eu tinha uma necessidade de pai. Quem era meu pai? Meu pai não teve tempo de me instruir para minha mocidade, tá, entendeu? Só que tinha 6 irmãos antes de mim, né? Então, o meu pai ele era um alcoólatra, só que ele era muito amoroso. A gente até, às vezes, meus irmãos mais caçulas brigavam porque eles falavam que eu era a paparicada do papai, mas não é, porque eu era menina e era uma das mais novas, então o pai cuidava mais de perto, por eu ser menina, né? Então tinha aquelas, como eu dizia antigamente, aquelas futricas entre irmãos, né? Você não viveu isso não, eu não lembro disso. Eu falei assim, eu não lembro porque era comigo o negócio, não era com você. Mas era gostoso demais. A gente graças a Deus, até hoje unido, né? Graças a Deus. A gente não consegue ficar todos os dias juntos, mas todo dia a gente tem um grupo, um tá perguntando, tá tudo bem aí, gente? Tá tudo bem. Então tá bom. Boa semana pra vocês. Bom dia pra vocês. É gostoso. A gente não pode perder isso, né? A gente teve isso, graças a Deus. Família grande, mas sempre um se preocupando com o outro. Isso é bom. Uau! E como que a música chega na sua vida? Hoje o louvor, né? Mas como que foi isso? Foi através da palavra de Deus mesmo. Eu nunca me voltei para a música, porque eu me casei muito cedo, tive filhos muito cedo. Eu com 26 anos já tinha 3 filhos. Então eu dediquei minha vida toda à casa, né? Me casei muito cedo, o Gilson também com a mesma idade, os 2 novinhos de tudo. Então eu nunca me atentei para música, sempre gostei de música, né? Cresci com meu pai e a mãe cantando dentro de casa. Então a gente sempre amou música. Respirou, na realidade, né? Mas eu só fui focar na música depois que eu conheci o evangelho. Que eu comecei a estudar, eu falei, poxa vida, o que eu vou ser? Será que eu vou ser uma estudante da palavra? Será que eu vou ser uma pastora? Aí veio no meu coração, você conhece música, você sabe cantar. Louvor. Vamos fazer o louvor.
Aí comecei a atuar nos louvores da igreja, aí começaram a vir aquelas promessas, né? Aquelas profecias. Deus vai te usar no louvor, tal. E eu falava, será? Né? Será? Aí um dia eu falei para Deus, Deus, é que o Senhor me quer nisso? Eu vou fazer para mim saber que é o Senhor, não é coisa do homem, porque a gente tem muito isso, né? O homem tá falando porque sabe quem você é. Ah, é da música, então vai ser... Não. Aí eu falei, Senhor, se for para o Senhor me usar na música, se o Senhor que aconteça algo que não acontece com ninguém. Apareça a pessoa atrás de você. Ah, você quer gravar? Aí aconteceu. Aí a pessoa me contatou, falou, você não quer? Eu sou na gravadora tal. Eu sou amiga dessa pessoa até hoje. Ele chama Alceu D'Amico Alves. Ele era diretor da Graça Music na época. Me ligou e falou, você não tem interesse de gravar? Eu mesmo assim, eu falei, puxa, acho que não. Aí eu perguntei para Deus de novo, Deus, se for da sua vontade, vai vir um compositor. Quem que vai vir atrás de você, sendo que você nem tem nada gravado? E aconteceu. Ele falou, já arrumei até compositor para você. Eu falei, é de Deus o negócio. Aí foi o primeiro trabalho em 99 pela Graça Music, fiquei lá até 2004, 2002 mais ou menos. Foi vindo o primeiro vendeu super bem, o segundo vendeu bem, eu falei, epa. Aí depois, legal. Aí foi fluindo, foi acontecendo, gravei o primeiro, segundo CD. Hoje não grava mais CD, né? Hoje é tudo single. Então tem coisa nova chegando, já vou adiantar aqui pra vocês um spoiler. Tem música nova chegando, compositor famoso. Meu? Eu vou deixar só o spoiler, mas se Deus quiser, até o fim do ano a gente vai estar lançando música nova e retomando. Porque eu parei, né? O chamado da música, eu parei pra fazer o tratamento e muita gente achou que eu tinha parado a carreira. Tipo assim, poxa, a Nilva não lançou mais, acho que parou. Então, quero lembrar o povo aqui que eu tô na ativa ainda. E se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue lançar pro Natal esse single novo, uma música muito linda, que não fala de igreja, fala do amor do ser humano com o próximo. O amor ágape. É muito linda. Depois eu vou deixar para vocês. Vamos ouvir aqui, só na escondidinha aqui nós três. Vamos mostrar uma música muito gostosa, muito bonita. E já tá pronta. Esperar passar agora a política, né? Aí a gente vai lançar coisa nova. Uau, Nil. Tem muita história, muita novidade. Tem coisa boa pra vir. Tem coisa boa chegando. Aí sim, hein? Tem coisa boa. E aí, vamos lá, vou fazer mais uma pergunta aqui então, hein, Nilva? Bora lá, estou aqui todos os ouvidos. E aí, Nilva, prometo, não quero nem focar nesse assunto, mas por que eu te fiz a pergunta lá sobre o tratamento, né, que você enfrentou e venceu? Em 2022 eu passei pela mesma situação lá com a minha mãe, né, minha mãe faleceu e tal, e foi tudo muito rápido, né, assim, nós descobrimos em agosto e ela faleceu em novembro, e pô, na teoria, a princípio estava tudo bem nas primeiras consultas, mas depois começou a fazer os exames ali mais específico tal, e viu que estava muito avançado tal. E uma coisa que eu vi que você falou aqui, que eu vi que de fato isso é fundamental, assim, a mentalidade ali da pessoa na situação, né, que ela... Porque é um tipo de diagnóstico, assim, que dá um choque muito grande, né? Tipo, do nada, parece que caiu uma bomba na sua vida, tá seguindo a sua rotina ali, que muitas vezes nós nem prestamos atenção na nossa rotina, né? Verdade. Nós só vamos vivendo ela, com os compromissos, trabalho, família, não sei o quê, né? Os hábitos que nós temos. E aí, do nada, e isso é suscetível da vida, né? Essas circunstâncias... Chega ali uma notícia que muda toda a rota, né? Só que mesmo nesse cenário assim de dor, e casa muito com o que você falou, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uns testemunhos muito fortes ali, né? Do amor de Deus. E lá no hospital, assim, de fato, no corredor que ela tava, a ala ali era muito perigosa. Era uma ala que toda semana falecia alguém. Então aquilo, de fato, drenava muito minha energia. Porque eu tava acompanhando ela, dormia lá no hospital, dia sim, dia não. Quando eu não dormia lá, eu ficava o dia inteiro e ia embora só à noite e tal. E era assustador, pô, porque você tá lá no hospital todo dia, né? Minha mãe ficou na UTI, depois teve alta, ficou no quarto e tal.
E você vai conhecendo os familiares, e aí a importância da família, que isso de fato eu vi que é fundamental, né, nesse momento, a família ser família mesmo, né? E a gente vai, eu acabava conhecendo muitos familiares ali dos pacientes, né, pô. E aí chegava lá, eu via eles chorando e descobria que o paciente tinha falecido. Então, nesses 20 e tantos dias que minha mãe ficou lá, eu vi 3, 4 pessoas falecer, se eu não me engano, né? E aquilo são gatilhos que vai gerando, porque no dela lá, ela já não tinha mais cura, assim, era dar conforto até paliativo. Até peguei trauma dessa palavra na época, né? Porque era, eu ouvia essa palavra 20 vezes por dia lá. Olha, paliativo, não tem o que fazer, é paliativo, não tem o que fazer, é dar conforto. E eu falava, pô, mas como não tem o que fazer, pô, tem que ter alguma coisa. Aí a gente fica naquelas nossas brigas internas com Deus, com a vida, com a nossa mente. Mas eu conheci uma mulher que estava no quarto com a minha mãe, né? E ela teve um tumor no seio e tal, 30 e poucos anos. Ela até foi palestrar num evento que nós realizamos. Palestrar não, ela deu falou do testemunho dela, a Denise. E ela falava o tempo tudo que você falou aqui. E ali falei, pô, Deus de alguma forma tá falando comigo. Porque assim, ela estava no hospital com um diagnóstico de câncer, de um tratamento paliativo, 30 e poucos anos. Isso foi agora, em 2022, né? E ela o tempo todo falando de Deus, ouvindo louvor, mas assim, falava de Deus feliz, entendeu? Sim. Ela estava ali no hospital, não era nem pelo câncer, ela teve que interromper a quimioterapia, porque ela tinha que fazer uma cirurgia no coração, que deu uma bactéria no coração, e ela ficou no mesmo quarto que minha mãe, por quase 20 dias lá, as duas juntas, né? E ela falava de Deus o tempo todo. E eu confesso que depois eu comecei a ficar sem coragem para reclamar com Deus. Na verdade. Porque eu falei, pô, a pessoa tá vivendo... Eu falei, isso é fé mesmo. Porque ela tá ali, entendeu? Ela tá com esse diagnóstico. Todos nós vamos partir, mas quando você tá no hospital com o diagnóstico, é diferente, né? Tá chegando a sua hora, imagina. Tá chegando a sua hora, dá aquela... Poxa. Porque assim, o luto com a minha mãe não foi no dia que ela faleceu, foi o período do hospital inteiro. Assim, pela situação que a gente via ali, né? Eu, meu pai, minha irmã, os familiares, a Medina e tal. E aí você falou isso e casou com... Só quis fazer essa observação, né? Casou com esse testemunho aí da Denise, que é uma mulher de fé também. E eu falei, uau, Deus fala com a gente aí até nesses cenários obscuros, assim, que você tá sofrendo, mas você tá aprendendo algo, né? E ela tá vencendo, né, essa luta, e você venceu, e depois de ouvir você falar, eu tenho certeza que agora ela vai vencer mais ainda, porque a mentalidade dela é essa mesma, eu nunca vi ela reclamar. E a gente convivia com ela todos os dias. Isso é fé. É o poder da fé, né? Hebreus 11 diz, né? Ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Né? Você não tá vendo. A gente não... isso é tudo pela fé. Eu não tô vendo se eu partir daqui, eu vou para a glória, eu vou encontrar com Cristo. Eu não tô vendo isso, mas eu creio. Então, felizes é aqueles que não viram, mas creram. Então, ele deixou essa mensagem pra gente, né? A gente não andou com Cristo, mas a gente acredita em tudo que ele falou e a gente sabe que ele deixou o caminho preparado para onde a gente vai. Então, quando você tem essa certeza no seu coração, essa fé no coração, você vai temer o quê? Se eu partir daqui, eu vou estar melhor do que eu tô aqui. Então, por que eu vou temer? Mas é assustador, né? Que você não chegou no fim. A gente não sabe como vai ser. Mas quando você tem essa fé no teu coração firmada mesmo, quando tá na rocha, quando você conhece a palavra de Deus, quando você clica aquilo ali é para você toma posse mesmo no teu coração, aquilo se torna mais fácil para você passar por aquele momento. Tanto que eu falei, na época eu falei para os meus filhos, eu falei, se o Senhor me permitir que eu fique, vai ser lindo, mas se Ele me quer, amém também. Mas como você fala isso? Eu não sabia o que viria pela frente, mas eu estava preparada. Eu falei, puxa, eu não sei se é para a vida ou se é para a morte, mas eu tenho que estar preparado em todos os lados. Não é só, Deus não é obrigado a me curar se Ele não quiser, né?
E se ele quiser me levar, de repente amanhã ele vai ver que eu vou afundar na fé, eu vou desanimar, eu vou sair do caminho do Senhor. Às vezes eu penso que Deus leva as pessoas antes por isso. Mas morre jovem. Às vezes Deus viu o futuro da pessoa. E a pessoa está tão feliz com ele aqui que ele fala, não, ela é minha, não vou esperar ela sair do meu caminho, eu vou trazer para mim, é minha. Então eu acredito muito nisso, sabe? Quando Deus te escolhe, você não pode pensar, mas eu quero viver até 100 anos. Não, a gente vai viver até quando ele quiser. A gente não sabe a nossa senha, né, que vai chamar. De repente não é de câncer, de repente a pessoa cai, bate a cabeça ali e morre do nada. Então a gente tem que estar preparado para essa hora, independente de como vai ser. Entendeu? Quando a gente vai ser um piscar de olhos. Fechou aqui, você já acordou lá. Onde você acordou? Né? Então a gente tem que ter essa certeza. E a Bíblia nos dá respaldo para isso. Então se ela fala que é, eu acredito que é. E eu prefiro acreditar que é. E isso que te dá essa força. Mas você tem muita fé, eu não consigo. Não, todo mundo tem. A Bíblia diz, buscai, né, e me achareis. E fé você busca. A fé vem através de conhecimento da palavra. Quanto mais eu mergulho na palavra, quanto mais eu me alimento da Bíblia, mais fé eu vou ter. Entendeu? Isso é o combustível nosso, é a palavra. A gente precisa comer para viver, para o corpo ficar legal. Mas para a alma ficar inteira e firme na fé, ela tem que se alimentar da palavra. Então a palavra é o combustível, não é só de domingo, de quarta, eu vou no culto de quarta, domingo, não. A palavra a gente come todo dia para o corpo ficar inteiro. A palavra é a mesma coisa, a alma precisa de alimento todos os dias para ela estar de pé. Porque senão, é aí que vem a fé. Mas por que alguns têm mais ou menos? Porque quanto mais você busca Deus, quanto mais a gente está próximo de Deus, mais ele está pertinho da gente. Se você buscar meia boca, ele vai estar de vez em quando. Mas se você está buscando todos os dias, acreditando que ele está com você todos os dias, ele vai estar todos os dias. E Deus nos ama tanto que ele quer esse particular com a gente todo dia, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente volta pra cama. Tem gente que só busca Deus quando acorda. Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por mais uma noite, Pai. Boa noite. Não, ele quer saber do seu cotidiano, do seu trabalho. Tá tudo bem, filho, do seu trabalho? Deus quer saber tudo de nós. Tá tudo bem na família? Ele quer saber, ele quer tomar conta de cada minuto da nossa vida. Não é só quando a gente vai no culto, é de cada minuto, não é? E de repente, por causa de um minuto, de um erro nosso, a gente perde a salvação. Entendeu? Então a gente tem, quanto mais base bíblica você tiver, mais fé você vai ter e mais de pé a gente vai ficar. Aproveitando aqui que você conhece a palavra, você viveu nesse mundo religioso também, como que foi enfrentar uma doença tão severa, né? Para você ali naquele ambiente cristão, porque muitas pessoas, eles vivem uma fé performática. Exatamente. Né? Então, assim, você estava ali no seu momento de dor e, assim como Jó, né, passou por uma situação, era mal interpretado a situação que ele vivia. Pelos próprios amigos. E eu queria saber se você passou por isso dentro da igreja, porque mesmo que você não tenha passado, a gente sabe que isso é uma realidade. Às vezes a pessoa está passando por uma dor, aquela pessoa fez alguma coisa, olha, castigo e tal. Por pessoas que ainda não têm entendimento de Deus. E eu queria saber de você, como que foi passar por esse momento, se você passou por isso, o que conselho que você daria? Bom, Rafa, se eu passei, eu nem notei. Sabe por quê? Porque eu deixei de ser religiosa faz mais ou menos uns 5 anos. Para mim, eu falava pra você, era tudo religião. E era muita religião e pouco Deus. E é o que eu falei para vocês, quanto mais a gente conhece a palavra, menos religioso a gente se torna. Infelizmente, a gente sabe que no nosso meio tem muitas igrejas, muitos, não vou nem só dizer pastor, mas todas as religiões, as pessoas, elas querem pregar o que elas querem, o que elas acham que entenderam, né? A gente sabe que alguns lêem a Bíblia e entendem tudo errado. A gente vai ouvir de pessoas que não, você está passando por isso porque tem pecado para pagar, não é? Você está passando por isso porque, gente... é o que eu acabei de falar no começo, né? No mundo tereis aflições. O evangelho não é só prosperidade, né? O evangelho vão haver lutas. A gente vai passar por doenças, porque a gente está no mundo, a gente não está na glória, a gente não está no céu, onde não vai haver mais luto, não vai haver dor, não vai haver doença. A gente está na terra. É o que a gente estava falando aqui, a gente consome produtos agrotóxicos, a gente consome coisa ruim, veneno que faz mal pro nosso corpo. Sim. Por mais que a gente sabe ter concepção de que Deus deixou, né? Eu não me lembro quem que falava que se quiser viver mais, coma o que Deus criou, não o que o homem criou. Verdade. E a realidade, isso é realidade pura.
Se a gente comer comida que Deus criou, que é carne, legumes, vegetais, a gente vai adoecer menos. Então, a doença é a gente que busca ela. Se não é genético, é a gente. Você sabe que fumar faz mal. Você vai fumar, você vai colher o fruto mais tarde, a consequência daquilo, do seu ato. Deus não vai falar, filho, você está pecando porque você fumou. Você está pecando porque você bebeu demais. Deus não vai fazer isso, porque isso é obrigação nossa. Né? Deus vai cuidar do nosso espiritual, da nossa mente. Quanto mais espiritual você cuidar, a sua mente vai estar esperta e você vai se afastar daquilo que te faz mal. Tudo que te faz mal, tudo que afeta o seu corpo, você está pecando contra o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo. Agora, cabe a cada um de nós cuidar dele de acordo com o que Deus deixou a ordem, né? Tudo está escrito na Bíblia. Então, se a gente paga um preço, é por causa dos nossos atos mesmo. Deus não tem nada com isso. Aonde está Deus quando eu vivi o meu câncer? Deus estava lá no alto sublime trono. Estava sendo Deus. O que acontece comigo aqui, ele só está me livrando do mal. Entendeu? Eu venci uma doença que muitos foram embora com ela, muitos estão indo embora. Eu venci ela. Mas se foi para mim, foi permissão de Deus estar aqui. Só que ele deixa o alerta, filha, você passou por isso, então cuida. Entendeu? Sim. A gente, é o que o Gu falou, a gente corre a corda já tá com uma agenda gigante, vamos trabalhar, só que muitos esquecem de cuidar do principal, que é a saúde. Porque quando a saúde vai embora, acabou tudo. Sim. O sacerdote do lar fica doente, se é só ele que é o sacerdote, se a esposa não trabalha, como é que vai viver? Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde desde a hora que a gente acorda, fala, peraí, vou fazer uma alimentação legal, não tem nada para comer em casa, então, vamos comer o que Deus criou, gente. A minha mensagem é essa, vamos comer o que... Quanto mais a gente ficar próximo do que Deus criou, mais longevidade a gente vai ter. E hoje, agora, a indústria farmacêutica está em busca de longevidade, né? Então tem muita coisa interessante, muita novidade aí. Então tá tudo... mas eu não sei fazer, não posso fazer uma dieta porque é muito caro. Não, gente, também não chega a esse ponto, né? Nilva, hoje você representa essa causa realmente, você luta para levar informações para as pessoas. Aqui, por exemplo, a gente viveu na nossa família e o que você aconselha para os familiares? Porque assim, você teve a sua família perto, né? Você foi amada ali naquele momento. E você até falou aqui de situações onde os maridos não suportaram, né? Exatamente. Ver a esposa naquela situação. Existe algum amparo para os familiares? Algo que você, vivendo nesse mundo, né? Principalmente como o Gustavo falou, né? Essa parte do luto. Como ajudar essas pessoas que estão em volta? Né? Porque, por exemplo, você tinha sua alegria, sua fé, você estava ali talvez até mais forte que quem estava do lado, né? Mas como ajudar essas pessoas, assim, você que viveu o problema, que viu isso e hoje luta por essa causa? Quando a pessoa, desde o início do diagnóstico até o tratamento, todos têm um respaldo psicológico, isso já é nutrição, tem tudo. Se é para o convênio tem, se é pelo SUS também tem pessoas preparadas para isso, mas é o que eu falei, quando a família está junto, tudo é mais fácil. E uma das minhas causas também que eu quero bater em cima é que já existe tratamento no SUS para o câncer, só que muita gente acha muita burocracia chegar até lá, e não tá tudo disponível. Está tudo disponível, tanto um tratamento com um convênio como com o SUS é o mesmo. O que o convênio vai pagar, o SUS também vai pagar. Só que muita gente não sabe o acesso a isso. Então isso é interessante, é buscar esse acesso que tem. Se é pelo SUS, se é pelo convênio, se é particular, tem esse respaldo em todo sentido. Mas quando a pessoa está ali, ela não está nem preocupada com isso. Isso aí vai ficar para o familiar, para o esposo, para a esposa que está junto. Sabe, a pessoa descabela e entra junto, deixa o doente mais doente ainda, ou ela fala, poxa, a gente está vivendo isso, o que a gente pode fazer? Vamos parar, vamos refletir, vamos ver qual que é a situação, o que a gente tem que tomar a providência. Sempre tem que ter um com a cabeça boa para fazer isso. Mas a minha ideia, o que mais me preocupa não é nem o tratamento, não é nem a família estar junto, é a pessoa não ter noção de que isso é real e está na porta de qualquer um, não existe, não tem religião, não tem cor, o câncer está atingindo qualquer pessoa, em qualquer idade. Então a pessoa está se preocupando com tanta coisa, mas não está preocupando com prevenção.
Gente, a prevenção é o melhor remédio, a gente sabe disso. Se você descobre, no meu caso, eu sempre fui muito prevenida. Desde que eu me tornei mãe, sempre fui fazer meus exames todo ano, sabe? Sempre certinha com a saúde. Eu penso que é por isso que Deus me permitiu. Porque eu descobri a doença ela estava em estágio, tipo, mais ou menos em 6 meses no meu corpo, porque eu tinha feito o ano passado os exames, não tinha nada. Então, pelas contas que a gente fez, estava 6 meses ali, eu perdi o seio inteiro. É uma doença agressiva, é uma doença... Ela é diária. Antigamente, eles não falavam câncer, mas a gente já sabia. Eles falavam que o bicho comeu. É a mesma coisa, é um bicho te comendo por dentro. Então, quanto mais rápido você descobre esse bicho, mais rápido você vai dar o fim nele. E se a pessoa brinca, não, esse ano eu já fiz, deixa por... Se eu tivesse brincado com a minha saúde, eu não estaria aqui hoje para contar a história, eu já teria ido embora. Mas por quê? Por se cuidar, tratar, prevenir. Eu me lembro que nem foi na mamografia que apareceu. Porque não tinha um tumor, geralmente aparece o tumor. Eu tinha um céu estrelado no seio. Eram todos micros. Então, na mamografia não apareceu. Eu fui descobrir no ultrassom. Então, gente, não é só, fiz a mamografia, tá tudo bem. Não, é uma bateria de exame mesmo. Você tem que fazer, não adianta. Mas vou perder o dia inteiro. Vai perder o dia inteiro. Isso se chama prevenção. Entendeu? A prevenção que vai te resguardar de um futuro mal. Agora a pessoa deixa para amanhã. Amanhã eu vou... Quando vê, já tá tarde, aí já não tem mais tratamento que aguente. Aí vai fazer milhares de sessões de quimioterapia, às vezes já deu metástase. Eu me lembro que quando o Dr. Pedro esvaziou meu seio, a gente tinha feito um exame, né, e já tinha detectado que estava na axila. Então ele teve que esvaziar minha axila, o câncer estava parado ali. Se ela cai na corrente sanguínea, eu não estava aqui hoje. Então o negócio é sério. Eu falo, quando eu descobri a doença, eu queria logo operar, porque eu me sentia algo me comendo por dentro. Então, isso dá desespero na gente. É um bicho te comendo por dentro. Poxa, já tem tratamento, já tem cura para isso. Então, por que eu vou brincar com a minha saúde? Mas o câncer, isso aí já tá erradicado, né? Nunca mais. Não, gente, tá alastrando cada dia mais. Tá ceifando muitas vidas. E sempre foi minha preocupação com o vídeo. Eu amo pessoa, né? Eu adoro pessoas, eu adoro conversar, fazer amizade. Então, eu me preocupo, eu falo, eu pergunto para minhas amigas, gente, como é que tá o exame de vocês? Eu fiz exames essa semana. Vocês fizeram exame? Não vou atrás disso, não. Tem um hospital AME agora em Campinas. O hospital é um hospital de prevenção. Tem que fazer campanhas para as mulheres irem lá. Não paga nada, gente. As mulheres não estão indo. Tem que fazer campanha para chamar o povo para se cuidar. Entendeu? É aí que tá o perigo. Aí depois vai falar, botar a culpa em Deus. Porque Deus... Gente, Deus dá os recursos pro ser humano. Deus deixou a medicina para cuidar da gente aqui, né? Então vamos se cuidar. Que a nossa vida é... Imagina se eu tivesse partido. Imagina a tristeza da minha família. Imagina. E a gente tá vendo cada dia mais isso. Enterrando cada vez pessoas mais jovens. Perdendo pro câncer. Sendo que já é uma doença que tem tratamento e tem grande chance de cura. Dá para combater, né? Dá para combater. E também tem aquela coisa, mas eu não tenho paciência de fazer exame, eu não tenho paciência. Gente, quando a gente se ama, a gente se cuida. O ser humano, quando ele se ama, ele vai amar outra pessoa, né? Isso é mais importante. Quando a gente se ama, a gente se cuida. A gente tem que pensar quem está ao nosso redor. Mas eu não vou fazer diferença nenhuma. Vai sim, não é? Imagina o Gusto e a Rafa, não dá nem para imaginar, né? Mas a Rafa, se ela não se cuidar, ela corre esse grande risco. Está cada vez mais cedo, mais precoce essa doença. Então vamos prevenir, gente. Vamos se cuidar, vamos nos amar. Nossa vida é tão preciosa para Deus e para os nossos familiares, né? Sim, com certeza. A Rafinha tá até... Gente, é que, assim, pra gente que viveu isso daí, é muito doloroso, entendeu? É um assunto muito delicado. A gente fala... Vocês viveram recentemente. É recente, né? Então, assim... entramos nesse assunto aí mais por causa disso, porque é uma realidade que eu sei, antes eu não sabia. Até a gente viver, né? De perto. Até viver, Tem coisas na vida que você descobre quando você passa pelo processo, né? Exatamente. E é isso, né? Tem que ter fé em Deus, entregar a vida para Deus, mas tem que também fazer a sua parte, né? Nós aí como seres humanos temos que, é o que você falou, se alimentar,
ficar atento aos hábitos, né? Fazer os exames. Nesse caso, as mulheres, mas tem os exames que os homens têm que fazer também, né? E paz, amigo. Eu descobri, eu tava usando lenço, cheguei fazer um trabalho no sapateiro. O rapaz falou, e aí, guerreira? Eu também tive. Você teve aonde? No seio. Falei, como assim? Aí ele levantou a blusa e me mostrou. Ele teve que tirar todas as glândulas. Câncer de mama em homem também. É? Ele não tinha feito exame nenhum. Ele caiu de bicicleta, bateu o peito no guidão e doía demais. Olha o que Deus faz, cara. Ele precisou cair, levar um tombo, bater o peito. No hospital descobriu que ele tinha câncer de mama. E se ele não tivesse levado esse tombo? Meu Deus. Ele nunca, jamais iria saber que ele tinha câncer de mama. Ele arrancou os 2 seios. Aí eu falei, meu Deus. Nossa, não sabia. Fiquei pasma também. Falei, homem tem câncer de mama, tem câncer de mama também. Porque homem tem glândulas também, né? O câncer dá na glândula. Eu falei, uau. Então é a experiência que a gente vai vivendo ao longo, né? Que você fala, meu Deus, olha o que Deus permitiu ele levar um tombo de nada, bateu o peito no guidão, doeu, foi no médico, tava com câncer. Se ele não visse... Mas aí que eu falo que é o agir de Deus, porque, entendeu? Até nos tombos da vida, Deus fala. Porque daí ele correu atrás, né? Foi. Muita dor, né? Foi ver. Imagina. Gente. Então eu falei, uau, homem também precisa se cuidar. Precisa. E homem, eles são relaxados, eles só vão no hospital, no médico, quando tem dor. Sabe? Não, a gente tem que fazer prevenção, sim, de tudo. Fica esperto. Tem, né? Tem que se cuidar, monitorar, né? A gente precisa se cuidar. A vida é uma só, né, gente? Não tem volta, não tem encarnação, é uma só. Sim. Então a gente tem que cuidar dela. A gente tá aqui, escolhido por Deus, que cada vida nessa terra foi escolhida por Deus, a gente sabe disso, né? Conhecendo a palavra. A gente não tá aqui por acaso, cada um nasceu com um propósito. Então a gente tem que buscar esse propósito, e o primeiro propósito é servir a Deus. Não tem pra onde correr. Mas já tem minha religião. Não é religião. É servir a Deus, é fazer o correto, né? É fazer o que Deus ordena, né? É deixar a desobediência de lado e falar, Senhor, o que eu tô aqui? Pra que eu nasci? Aí a palavra de Deus a gente vai descobrindo por que a gente tá aqui, o jeito que a gente tem que caminhar, o que a gente tem que mudar, aquilo que incomoda as pessoas, que incomoda a Deus. O homem começa a buscar a palavra, e a própria palavra de Deus, ela constrange o ser humano. Né? Porque ela começa a buscar e ver e fala, puxa, eu não faço isso, então estou vivendo tudo errado. A própria palavra converte o ser humano, não precisa de pregar muito, não. Eu estive com um médico ontem e conversando sobre... A gente acaba falando do Senhor, né? Não tem jeito. E ele falou, um amigo meu, eu perguntei para ele se já tinha lido a Bíblia. Ele falou, um amigo meu me orientou a ler o livro de Lucas, que era um médico. Por eu ser médico, eu quis saber o que o Lucas... Falei, pois é, agora tem de Gênesis e Apocalipse, que Deus quer te mostrar também como é que funciona. E aproveitei já, né, um novinho de tudo. E então, a gente tem que pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né? Não é pregar religião. Eu me lembro que na minha mocidade, eu ouvia muito sobre religião. Porque se você não se converter, você vai pro inferno. Só que eu fugi de gente assim. Porque eu falava, quem é ele para falar que eu vou pro inferno? Sim. E eu tava certa, hoje eu sei que eu tava certa. Porque a abordagem, a intenção era boa, mas a abordagem tava errada. Então a gente não pode falar pra pessoa, vai pra minha igreja. Não, gente, vamos ler a palavra. Eu conheço pessoas que se converteram lendo a palavra, nunca pregaram para ela. Então não é muito falar nosso, porque às vezes muito falar nosso, a gente não vai ter crédito. É o Espírito que convence, né? Aí você começa a estudar a Bíblia, a pessoa começa a estudar sem conhecer Deus, mas começa a estudar, Deus está vendo a curiosidade dela, poxa, esse aí está querendo me conhecer. E Deus se revela para a pessoa. Isso hoje eu falo, eu já fui religiosa, mas hoje eu costumo mais viver do que pregar. Sabe? Porque a pessoa está de olho na gente. Sim. O ser humano está de olho. Quando eles veem uma pessoa diferente, o Espírito Santo testifica para ele, essa pessoa é diferente. Aí você vai conhecendo, você vê, ele é um estudante da palavra. Ele não é um crente, um católico, ele é estudante da palavra. Isso que é importante, que é interessante, que eu acho fascinante, que Deus fala com todo mundo, não interessa onde, não interessa qual religião, Deus fala.
E a nossa obrigação é viver a palavra e as pessoas verem, aí elas vão ter sede de falar, poxa, por que ela é assim? Aí eu vou falar, é o manual. Segue o manual que você vai... Vida, né? Segue o manual que você vai se dar bem. Né, Rafinha? Aqui na escola a gente tem vários testemunhos, né, de alunos que se converteram, sem muitas vezes nem ter contato com a gente, né? Pelo ambiente, pela postura. Então, de fato, é o Espírito que convence, né? E quando você passa a ser essa pessoa que é uma carta viva de Deus, né? Igual você, com a sua luz, o seu brilho, aonde quer que você for, as pessoas vão ver a diferença em você. E Exatamente. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. E além de um testemunho de fé e impactante, quando você começa a falar, você sente a presença de Deus. É gostoso, né? E é muito bom falar de Deus. Não tem nada melhor do que você falar sobre Deus, sobre o amor de Deus, como Ele nos alcança. Então, assim, você não veio de um lar cristão, né? Mas você teve a sua conversão. Sim. Quando esse primeiro amor... Você ainda se recorda como foi para você o momento da conversão? Meu Deus. Vou falar pra você, Rafinha, quando Deus me pega assim para testemunhar em púlpitos, eu caio em pranto, porque toda vez que eu lembro da minha conversão eu me emociono. Porque eu tava cheio de religião, cheio de Deus, cheio de ego, cheio de orgulho. Por quê? Porque eu não conhecia a palavra. Eu sou do tempo que somente estudiosos, padres, profetas, pastores podem estudar a palavra. A palavra não é para qualquer um. Olha a pregação que era antigamente. A palavra era para alguns separados. Então eu nunca li Bíblia. Minha Bíblia era aberta num livro lá que trazia sorte para mim. Eu já estava vivendo Deus na minha cabeça. Eu tinha Deus, mas mal sabia que Deus não me tinha, né? Até o momento que eu pisei num lugar que a gente fala que é o Santo dos Santos, e naquela época eu senti uma atmosfera diferente no ar, diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido. Eu já tinha passado por espiritismo, por várias religiões budistas, eu tinha passado porque eu tinha uma busca de Deus muito incessante, e nada me preenchia. Eu tinha uma vida legal, estava um casamento legal, tinha filhos lindos, todos saudáveis, mas eu tinha um vazio na alma que eu não entendi. Então eu buscava em várias religiões, onde falava, vai aqui, eu ia. Mas eu ia na intenção do quê? Eu quero encontrar Deus, né? Só que eu me achava cheia de Deus, eu achava que eu tinha todos os deuses da terra, porque eu estava em todo lugar, só que eu não encontrava em lugar nenhum. Eu chegava no lugar e falava, poxa, não é isso. E aquela sede da alma, aquela sede. Até que Deus permitiu que eu desistisse do meu casamento. Eu achava que o meu casamento não me dava mais alegria. E tentei sair de casa, fiquei 4 dias fora de casa. E o Gilson foi num culto, nessas células que a gente fala, Nazareno. Ele foi numa célula e lá Deus começou a falar com ele, usar uma pessoa para falar com ele. E de repente o homem era outra pessoa. E nesse dia que ele participou dessa célula, esse rapaz olhava tanto para ele, ele falava, o que esse homem tanto me encara? Ele não sabia nada de cristianismo, de Deus, não sabia nada também. Também era igual eu, buscava Deus em qualquer lugar. E ele ouviu uma mensagem, falou assim, Deus me manda te dizer que sua mulher é uma baixinha, ele me descreveu para ele, uma baixinha de cabelo comprido, assim, 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 ela tá num carro, não sabe nem para onde que ela vai, ela tá sem rumo, ela tá buscando Deus, só que ela não encontra Deus. Porque onde os lugares que ela está buscando, Deus não está lá. Mas se você crê hoje, ele falou para ele dessa forma, Deus vai trazer essa mulher em 4 dias. Para você ver que é Deus falando com você aqui. Aí ali ele se encontrou com Deus, ele aceitou Jesus, ele entregou a vida dele, ele entendeu que Jesus não era uma religião, ele totalmente... E meus filhos eram todos pequenininhos. E eu voltei para casa em 3 dias. Eu estava do jeito que o rapaz falou, numa estrada sem saber o que fazer, tipo assim... Minha vida não tá legal, a sede da alma. Eu não tinha, nada me saciava. E acabamos retornando, voltei para casa. Não entendi porque que eu voltei para ele, porque na época eu achava que o meu casamento estava sendo um desastre na minha vida. E eles começaram a frequentar a igreja, começaram a ir nos cultos, começaram a estudar a palavra, e eu vi diferença nele. E eu falei, puxa vida, né? Mais uma religião. Ele comentou que ele estava indo numa igreja, eu falava, mas não me fala de igreja, porque eu não preciso de igreja, eu já tenho minha religião, eu falava para ele. E até que um dia
o Espírito Santo tocou no meu coração e eu falei, vou ver o que esse povo faz lá, porque ele tá gostando, tá diferente, o homem tá calmo, o homem tá outra pessoa, parece que é outro homem. E eu pisei naquela igreja, nunca mais saí. E na época, isso foi em 94, na época não existia LED, telão, nada disso. E durante o culto, durante a ministração de um louvor, era como se um paredão de LED descesse naquele púlpito lá e mostrasse a minha vida toda. Eu falei, uau, será que eu pensei, tô ficando doida, né? Porque só eu tô vendo isso, a igreja cheia. E eu vi toda a minha vida passando ali. E uma voz falou comigo, falou, a partir de hoje eu mudo a sua história. Aí quem tá falando comigo, né? E eu tava totalmente voltada ao espiritismo, eu ouvia a voz, eu conversava com espíritos malignos, pra mim era normal isso daí. Então, quando eu ouvi aquela voz foi diferente, tipo, ela, ao mesmo tempo que foi uma voz de autoridade, foi uma voz que me abraçou. Eu sentia como se só tava eu naquele lugar. Eu me sentia abraçada ali, e ali eu não esperei nem apelo, não esperei nada. Eu me vi debruçada ali chorando e falando, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. E até hoje eu tô assim, nunca mais larguei desse Deus. Falei, se tiver outro caminho, não é esse que eu quero não, é esse daqui. Aí de lá pra cá, Deus tem feito maravilha na minha vida, transformado, e quanto mais eu estudo, mais eu me sinto transformada, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu me constranjo, mais eu sei que eu preciso mudar em muitas áreas, a conversão é diária, né? Não existe super crente, hoje eu tô apto, não. Todo dia a gente tem que começar como se fosse o primeiro dia. Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Deus, que vida que eu vou... a palavra certa tipo assim, quem o Senhor vai colocar na minha frente para me fazer a diferença? E Deus faz, Deus coloca. Aí eu cheguei à conclusão de que é para isso que estamos aqui, não é para procriar, não é para prosperar somente, que Deus quer tudo isso para nós, mas é para buscar o reino e a justiça. O reino é o céu e a justiça é a palavra. Então é só isso que ele pede para nós, o resto vem por consequência. As demais coisas não serão acrescentadas, né? Amém, amém. Amém. Pegando aí o gancho que você falou, da época que você viveu lá atrás, dos cultos e tudo mais, teve realmente uma grande diferença. Muita. E o que você acha desse novo mover de Deus, dessas igrejas, essas megas igrejas, que muitas vezes aí tem 15 mil membros, 13 pastores fixos. O que você, porque às vezes não dá nem conta ali de atender toda a demanda, né, de ovelhas, vamos dizer assim. Mas o que você acha do louvor em si, dessa mudança que teve, na sua visão, você que é do louvor? Olha, eu vou falar pra você, hoje eu sei que tem muitos louvores que eu não consigo cantar. Porque não é verdade que a palavra me mostra. Esse negócio de vai haver prosperidade, Deus vai te curar hoje. Gente, Deus cura se Ele quer. Prosperidade, Ele vem se Deus quer. Então, eu sou mais daqueles louvores que rasga o céu. Aquele que adora Ele independente da situação. Se tá bom, louvado seja Deus. Está difícil? Louvado seja Deus também, que eu sei que vai ficar bom. Eu não posso viver nessa prosperidade de que tudo vai ser sempre bom. Isso não é evangelho. Isso é uma mentira. É uma mentira que o homem prega para poder levar o povo para a igreja, para poder ter uma arrecadação legal. A palavra certa é essa. Não tenho medo de dizer isso porque é a pura verdade. Porque essas coisas, quando você começa a buscar a palavra de Deus, a presença de Deus, elas vêm. A cura vem, a prosperidade vem, mas ela virá se você for fiel. Porque a palavra de Deus diz, né? Se for fiel, comereis o melhor dessa terra. Você não está comendo? Então não está sendo fiel. É simples assim. E a gente buscar o reino. Né? É o reino. Mesmo que vier dor, que vier tristeza, é o reino. Foi preparado para a gente um lugar celestial. A Bíblia diz que ela vai descer do céu. A gente não vai lá para o céu. O povo às vezes espera que vai para o céu. Ela vai descer do céu adornada. Então, essa é a promessa que a gente tem que crer. E só que o ser humano está correndo atrás das coisas aqui da terra e esquecendo de buscar essa promessa. Porque lógico que eu vou ter o melhor de Deus aqui. Mas o melhor para mim é o que Ele vai trazer, já que já está pronto por Ele. Ele morreu por isso, né?
Ele falou, eu vou pro Pai, vou preparar uma morada para você. Ele tá preparando, gente. Você pensa que você vai chegar no céu, você vai escolher onde você quer? Ele já sabe o que você quer. Ele já preparou. Já desenhou. Sabe desenhar? Deus desenhou para você o que você quer. Só que a gente tem que ansiar lá. Eu falo por mim mesmo, que antes da gente falar para alguém, Deus falou com a gente, né? A gente busca tanto aqui, ai, porque eu preciso produzir, porque... Não, filho, bota na mão do Senhor, faz a sua parte. O resto vem. Mas em primeiro lugar, o reino. Tenta buscar o reino, porque dinheiro, a Bíblia fala que a traça vai corroer, aqui tudo vai passar. Mas a vida eterna, a palavra já diz, é eterna. É isso que a gente tem que buscar. E é o que eu falo pra você, que eu deixei de ser religiosa, é isso. Porque a gente buscava um Deus pra ter as coisas. Não porque eu preciso ter saúde, não porque eu preciso... Não, que eu tenho que ter um carro, não, porque... Não, filho, você só tem que ser fiel. O resto você vai ter, ele já vai te dar. Mas não busca não desespera, não perca a sua saúde com isso não. Hoje a gente vê, né, pessoas buscando tanto dinheiro. Aí depois chega no fim da vida, ela gasta todo aquele dinheiro que ela buscou tanto incessante, gasta tudo com doença, né? Sendo que se a gente for fiel a Deus, até doença ele cura, eu aqui. Né? Até doença ele cura, até aquilo que para você foi uma sentença de morte, ele te livrou. Então por que eu vou me preocupar? Né? A gente perder a saúde em buscar tanta coisa. A gente tem que levar o reino de Deus, mostrar para as pessoas que já está tudo preparado. Né? E as pessoas têm medo de estudar Apocalipse, né? Eu falo que desde que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, meu livro predileto é o Apocalipse. Porque ali está o futuro nosso. Né? O que já leu já passou. Foram para eles, para o Gênesis, foi para todo. Agora hoje, o Apocalipse é para nós. É o futuro. É o futuro nosso, gente. Então vamos estudar o que Deus tem para nós. Eu sei que é coisa boa, mas se a gente for fiel, né? Então os louvores que me falam no meu coração é esse, que fala da fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Para mim eu gosto daqueles lá de trás, que os hinos lá de trás são pessoas viveram para cantar aqueles hinos. Hoje as pessoas, a maioria compõem para vender. Eu vou atingir o auge da minha fama, vou vender. Louvor não é para isso. Louvor é para cantar a magnitude, o poder de Deus. Quando Deus se sente adorado, ele derrama. É automático. E agora, por que eu vou ficar? Deus, me dá isso. Deus, abre a porta. Deus, não, filho. Ele só fala para você, filho, ser fiel até o fim. Você vai ter a coroa da vida. Palavra forte, né? Que não é fácil, gente. Falar pra você que viver a palavra de Deus é fácil, a gente tá mentindo, não é. A gente vai ter que deixar coisas que a gente tá acostumado, às vezes é genético, às vezes a gente tem que deixar. O que nos afasta de Deus tem que deixar. Essa parte é difícil. Como ele diz, né? Negue-se a si mesmo e me siga. O que é negar a si mesmo? É negar a nossa vontade. Muitas vezes a gente quer uma coisa que Deus não quer para você aquilo. Mas eu quero e começo a buscar Deus para aquilo. Aí tanto que você apurrinha Deus que ele fala, tô, filho. Aí você se perde com aquilo lá. Então a gente tem que buscar, Senhor, qual que é o seu projeto para mim? Por que eu tô aqui? O que o Senhor quer de mim? Porque o céu já tá me garantido já. Ele ganhou o céu quando ele morreu. Então, não preciso pensar em mais nada. Ele já tá cuidando de tudo para mim. Mas você não precisa nem trabalhar. Não é isso. Nossa parte a gente tem que fazer. Mas a gente não pode perder a saúde buscando as coisas da terra. Porque aqui é tudo corruptível, né, gente? O que nos aguarda lá é incorruptível. Uau! E se a gente for falar de Deus, filha, vamos ficar aqui 10 podcasts e não vai terminar. Porque quando a gente fala, a Bíblia diz que a gente só abre a boca, né? Quem derrama é o Espírito Santo. E ele precisa de nós para derramar nessa terra, na vida das pessoas. A gente precisa de pessoas comprometidas com o reino. Estou lendo um livro agora, tem o do homem também, Mulher do Reino. Mulher do Reino. Muito bom. O que você tem que ser para ganhar o reino. E tem o Homem do Reino também. São duas leituras que eu super indico. Tirando a sua, né, Gu? Que eu já ganhei e vou ler. Aí sim. Não, a gente tá escutando você... esse bate-papo, né? Olha aqui. E... Mas, de fato, assim, é bonito de ver o quanto você fala de Deus, a forma pura, assim, que você fala de coração. Amém. Então,
eu acredito que essas batalhas que você enfrentou, você já era de Deus, né? E Sim. só virou a propaganda de Deus, virou assim, né? Testemunha ambulante. Testemunha ambulante de Deus, e é muito legal. E, poxa, que legal, assim, que Deus abençoe cada vez mais, assim, sua vida, seus projetos, seus sonhos. E a gente tá chegando na reta final, mas ainda tem perguntas. Oh, maravilha! Você passou aqui pra gente o seu testemunho, que eu tenho certeza aí que tocou no coração de muitas pessoas. Aquilo que eu falei poucos antes aqui, né? Às vezes o mundo acontece em situações que você para entender que esses cenários de dor existem quando você passa por isso, né? Então, tá reclamando da vida, vai ver uma rotina de um hospital ali, de verdade, o hospital que tá com um diagnóstico de morte e tal, e para você ver o que é a vida de verdade, né? E aí, você tá entrando, você tá candidata a vereadora aqui da nossa cidade. Pois é uma paranaense que é mais campineira do que paranaense, né? Que cresceu aqui, fez a vida por aqui. E qual que é a sua visão, assim, o porquê de você estar entrando como candidata? Qual que é a visão que você tem aqui para a cidade, para contribuir aqui para nós? O porquê disso, Nil? Que bacana. Pois eu tô em Campinas, eu vim para Campinas na década de 80. Eu sou uma cidadã campineira praticamente. Tudo que eu sei da vida aconteceu aqui, né? Sim. Aqui eu conheci o grande amor da minha vida, aqui eu me casei, aqui eu construí família. E eu gosto muito da minha cidade. A gente sempre gostou de Campinas. A gente veio para Campinas em busca de vida melhor, de saúde. Pro irmão que a gente tinha, com o Mauri, que era doente, muito doente em São Paulo. E falaram pra gente que o clima de Campinas era bom para a recuperação dele, tanto que ele chegou e fez a cirurgia do pulmão e ficou bom. E a gente acabou ficando apaixonando pela cidade e tudo que eu vivi foi aqui. E agora a política, ela veio só brilhantar, né? Esse projeto que eu já gosto, que é de cuidar de pessoas, que é falar de prevenção de câncer, que é falar de vida, de ser humano, né? Que é falar de amor. Eu já gosto de tudo isso. E a política veio só para brilhantar esse momento. É a minha primeira vez, né? Não sei o que me espera, mas vontade, bom humor e para fazer a coisa certa tem bastante. A gente sabe que não vai ficar só na área da saúde, né? Mas para mim é um dos focos que eu sempre falo. É uma cidade educada e saudável, ela cresce automaticamente, né? Sim. Então eu acho bacana esse cuidado. Cuidar de pessoas. Porque você estando feliz, você vai produzir feliz, então tudo vai acontecer, né? Mas a área da saúde sempre me fascinou por isso, porque eu cheguei a uma conclusão que as pessoas não se cuidam, não se previnem e tá tendo muito caso de gente morrendo precocemente, sendo que mas é a vontade de Deus? Não era. Nem sempre é a vontade de Deus a morte de uma pessoa. A importância disso, né? A importância disso. Mas a gente sabe que tem muita coisa para fazer, né? Nossa cidade está caminhando, a gente sabe, é uma cidade linda, mas dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas você vai ter capacidade para melhorar? Eu vou buscar. Entendeu? O que eu não conhecer, eu vou buscar conhecimento. Mas a minha ideia é cuidar da minha cidade que eu amo tanto e se ela pode ficar melhor, eu vou correr atrás de ficar melhor. Logicamente, se vocês, cidadãos, me der essa oportunidade. Claro, pô. A gente gosta de fazer, a gente já faz. Mas a gente estando lá, a gente vai poder fazer mais. A gente vai ter um apoio, né? Vai ter em todas as áreas de que precisar. Quem sabe que um vereador, ele atua em todas as áreas da cidade, ele vai buscar recurso, vai buscar melhoria, vai buscar o que está errado no bairro, o que está errado no outro bairro. Isso é obrigação do vereador ficar atrás. Entendeu? Não é simplesmente sentar numa cadeira e ficar dando ordem, não. É buscar o que o povo precisa, onde está a necessidade de cada um. A gente mora em um bairro legal, não tem necessidade, mas tem muito bairro que está começando, que precisa de saneamento, que precisa de asfalto. Né? A gente está na região central, a gente está faltando nada para nós. Mas nossa cidade está cada dia crescendo mais, a gente tem que cuidar do povo, né? Na realidade, a política está ali para cuidar do povo. Então vamos fazer jus, vamos fazer a nossa parte. Se eu não conseguir arrumar tudo, lógico que eu não vou conseguir, mas se eu fizer 1% do que precisa fazer, do que já tem leis, né? Porque já existem as leis. Sim. É só você bater em cima de executá-las. E eu recebi o convite e tô amando essa
essa nova empreitada, né? E logicamente que a gente só vai ter acesso lá. Eu não sei o que me espera, eu não sei o que virá, mas eu sei que eu posso fazer muita coisa. Eu quero, eu gosto. Legal. E eu acredito que o atual momento assim do país e na nossa cidade como consequência, é importante ter pessoas igual a você, Nil, que tem uma trajetória de caráter, uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que sempre pela vida já lutou pelo certo, pelo bem. Exatamente. E eu acredito que precisamos ter essas influências na nossa política, assim, é o que você falou. Eu vejo Campinas, sou campineiro raiz, é uma cidade linda, maravilhosa, que eu amo morar aqui, mas que tem muitos pontos, sim, que pode melhorar, né? Sim. De projetos aí, de leis que já existem, então, mas tem que bater forte ali, né? Tem que bater forte e fazer acontecer, né? As pessoas estão ali para isso, monitorar. Eu penso que a gente precisa melhorar a área da segurança. Sim. A gente precisa melhorar o nosso cartão postal, não tá nada bonito para se mostrar. Chega um amigo seu de outro estado, você não vai levar ali na região central, que não tá bonito. Então, a gente tem que melhorar. A gente sabe, a gente vai cobrar do nosso prefeito, que tá fazendo uma boa gestão. Sim. Né? A gente sabe que se ele continuar, ele vai dar continuidade no trabalho que tá fazendo já. Mas a nossa obrigação como vereador é buscar o que tá acontecendo de ruim e trazer e ver o que pode fazer. Né? Essa é a obrigação do vereador. O vereador tem que vigiar e zelar. A nossa ordem é essa, a ordem do candidato, do vereador que estiver lá, é vigiar e zelar. Será que estou fazendo isso? Então sempre vai ter alguém que precisa cobrar isso daí. E a nossa cidade precisa ficar melhor, ela vai ficar melhor. É uma grande cidade, né? É uma linda cidade. Sim. Tem tudo para ser referência no nosso Brasil inteiro. É uma cidade que todo mundo admira, o Brasil todo admira nossa cidade. Sim, ela já está entre, se não me engano, entre as 10 maiores evidência, do Brasil, né? Isso, exatamente. Mas ela pode ficar melhor. Pode. E precisa ficar melhor. Tem que ficar melhor. E vamos que vamos, junto com vocês vai dar certo. Vamos embora. Nilva, então você falou aí, candidata, falou do seu single, que vai lançar até o final do ano. Até se Deus quiser, para presente de Natal. Aí sim. Inclusive a gente tem que nós temos que marcar de você estar voltando para lançar, eu vou adorar, eu vou amar. Uau. Já estou comprometida com vocês. Você é da casa aqui, né? Que gostoso. Então... Eu fiquei feliz, cheguei lá, vi minha fotinho lá, falei, nossa, olha que delícia. Que gostoso de ser conhecido. Isso é muito bom. Vocês me deram muita moral. Não, você merece, meu. Pô. E vamos falar um pouquinho, né? A Newcastle tá crescendo, tá fazendo a diferença aqui na cidade de Campinas. O melhor inglês de Campinas, né, Rafa? Mas foi você que fez a diferença na Newcastle. A Newcastle ficou mais forte quando você... Ai, glória a Deus. Você me fez lembrar de um tema que a gente estudou na teologia, que todos nós cristãos temos que ser semente na vida das pessoas. Quando a pessoa investe na sua vida ou na minha vida, ela automaticamente abriu uma porta, ela plantou uma semente para algo bom. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Você compra um carro numa concessionária, aquele vendedor que te atendeu, ele foi tão bem, você tratou ele tão bem, você foi tão gentil com ele, que através da sua vida ele conseguiu vender naquele dia 10 carros. Isso é uma semeadura. Então a gente precisa ser semente na vida das pessoas. A minha oração para Deus é essa, que eu seja semente na vida dos meus irmãos, de quem estiver ao meu redor, dos meus amigos. Amém. Então a gente precisa ser semente. O pão a gente come, mas a semente a gente planta, né? Ô Nilva, isso que você falou já é uma mensagem impactante, mas é uma prática que nós temos aqui, a Medina, né? Todo convidado sempre traz uma mensagem especial. Você trouxe várias aqui hoje. E a última, né? Para fechar aqui, infelizmente o podcast... Esse episódio, estamos chegando no final. Já deu mais de 1 hora aí, Samu? Já até. Mas foi uma honra ter você aqui com a gente. De fato,
bater esse papo. São histórias que eu já conhecia, porque de vez em quando eu falo com o Juninho, com o Gilson, nós viemos você aqui na escola, mas você fala com essa profundidade aqui para todos nós, e esses detalhes, principalmente o tempo todo, em todos os assuntos, você falou de Deus. Então, isso mostra quem é o mestre da sua vida. Né? E aí, para finalizar, olhando na câmera ali, dando aquele zoom, uma mensagem final para todas as pessoas que estão assistindo esse episódio, estão nos ouvindo. Vale ser da Bíblia, né? Por favor. Vale tudo, você que manda. Eu tenho um versículo que fala muito no meu coração, que foi a base da minha vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu não estou aqui para só eu ser abençoada, não. Essa bênção é para todo ser humano que abrir o coração e deixar Jesus entrar, né? É só abrir seu coração e se entregar de uma vez. Tua vida para Jesus. Uau! Nilva, gratidão, de verdade mesmo, pô, que honra. Esse casal lindo, gente, que eu amo tanto de paixão. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Que vocês continuem sendo esse casal fantástico e que faz tanta diferença na vida de muitos. Que tenham muitos Medinas aqui em Campinas e no mundo. Amém, glória a Deus. Valeu. Deus abençoe você, gente. Obrigada a todos os meninos aqui também, o Bruno, o Samuel, a Lu, que me acompanhou hoje. Enfim, que Deus abençoe todos vocês. Valeu, amém. Gratidão e até o próximo. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e está estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!